Não é de hoje que o tema transporte público está em voga na capital do Amazonas. No entanto, o ano é 2021. Muita coisa mudou devido à pandemia. Muito se falou em empatia e evitar aglomeração. Mas essa empatia tinha que partir apenas de um lado? As ações de evitar aglomeração tinham que partir apenas de um lado? Sensibilização da parte do governo, da prefeitura. Ao longo da pandemia, as empresas tomaram medidas. Eu acredito que nem houve diálogo. Todo dia eu enfrento o posto, tenho que trabalhar. É um absurdo! A passagem é muito cara e eu nem posso me sentar. Transporte público! Olha aí, seu motorista, aqui não cabe mais ninguém. É um absurdo! Autoridade competente aqui não liga pra ninguém. Todo dia eu acordo, é 5 horas da manhã, saio correndo pra não me atrasar. Quando chego vejo aquela multidão, mas não se assuste, é só o ponto do busão. Quando ele chega é aquela confusão, bate, empurra, ninguém tem educação. É todo mundo igual, independente da idade, sobra até pro cadeirante que não tem prioridade. Desde o início da pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19, uma frase passou a fazer parte do cotidiano de todos os brasileiros: evite aglomeração. De uma ponta a outra, o alerta é: evite aglomeração. Alguns conseguem evitar, mas quanto aos usuários do transporte público? Houve mudanças no transporte público? Como evitar a proliferação de um vírus desconhecido e que vem tirando a vida de milhares de pessoas mundo afora se você tem que se expor a um ônibus lotado? Acompanhe conosco esta reportagem. Me concentrar, minha mente. Manaus se tornou palco trágico para o mundo devido ao número de mortos pelo Covid-19. Ações foram tomadas pelo município e estado. E o transporte público? E quem depende do transporte público para se locomover? E quem trabalha no transporte público, como é o caso do seu Everaldo, que viu colegas de profissão morrerem? Essa época, logo que começou a pandemia, ainda não tinha a expectativa de usar máscara, né, só o álcool em gel e lavar as mãos, né, não tinha a expectativa de usar a máscara. Depois é que veio o uso da máscara que veio beneficiar a gente. Só que a população ela não entende, né, eles pedem pra gente cobrar, mas na hora da cobrança o cara não quer colocar. Dentro de ônibus teve brigas, confusões por causa de máscara, entendeu? E aí a gente poderia ser transmitido pela doença e ainda levar a doença para casa, para os nossos filhos, esposas e parentes, né? Isso aconteceu. Dentro da nossa empresa aqui, pelo menos uns 5 morreram pela pandemia. Motoristas, cobradores. Segundo Elcio Campos, da SMTU, a superintendência sempre cobrou a utilização da frota completa e a aplicação da vacina, e que houve morte de 80 trabalhadores por conta da Covid-19, e cerca de 60% dos trabalhadores do transporte público pegaram a doença. É que esse não é um problema exclusivo de Manaus, né? Então, assim, é Brasil, algumas cidades investiam um pouco mais, principalmente as maiores, não é? Mas isso não é exclusividade de Manaus. Agora, a gente tem cidades menor porte que Manaus, que teve investimentos e tem hoje um sistema de transporte coletivo bem melhor do que Manaus. Ao longo da pandemia, as empresas tomaram medidas visando
a não ocorrência de aglomeração nos coletivos. Para isso, também segundo determinação do Ministério Público e da Prefeitura, foram disponibilizados todos os carros da frota para atender a população de Manaus, mesmo no período em que houve severas restrições às atividades econômicas. Assim, eles compraram os ônibus novos, mas retiraram os velhos, né? E na pandemia mesmo, eles tiraram a circulação de, por exemplo, na linha que eu trabalho, nós trabalhávamos com seis coletivos e nós passamos a operar com 3, né? No começo não tinha quase que passageiro, não dava, mas depois que começou a voltar ao normal, aí 3 ônibus ficavam insuficientes e lotava demais. Então, doutor Vitor, você acha que faltou diálogo entre governantes e empresas de transporte público para evitar isso? Eu acredito que nem houve diálogo. Por quê? Porque se você não tem condição de manter uma população na sua residência, você não vai ter condição de solicitar para o empresário ter mais aumento da sua frota, né? E até mesmo ele não vai restringir a entrada de um número X de passageiros dentro de cada ônibus. Até porque o passageiro, chegando na sua vez de subir no ônibus, ele não vai, o cara vai barrar ele não vai entrar. Não existe isso. É um transporte público, infelizmente existem leis, né? Ele tem o direito de subir no ônibus. Então, assim, por mais que aumentasse a frota, não evitaria essa aglomeração, infelizmente, porque dentro dos terminais ia estar do mesmo jeito um monte de gente. Ao entrarmos em contato com o senhor Elcio Campos, representante da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a resposta que obtivemos foi que as empresas diminuíram 40% da frota, ficando apenas 60% operante. E ainda, nas palavras do próprio Elcio Campos, com a frota reduzida, teve mais aglomeração. A Prefeitura tem orientado ações visando também a não ocorrência de aglomeração nos terminais. Evitar aglomeração e enfrentar a superlotação são coisas que não combinam. A realidade é que o povo manauara não pôde se dar ao luxo de gozar de motoristas de aplicativo para se deslocar ao seu trabalho. E o que teve pela frente foi o famoso busão. E contar com a sorte e a proteção divina para não ser contaminado e levar o vírus para casa. É difícil a situação da maior parte da população quanto ao sistema de ônibus, não? A pegar um ônibus e ir para o trabalho, tá? Devido à grande aglomeração que existe dentro dos ônibus, tá? Normalmente antes da pandemia já existia já, e isso se vê em muitos países de Latinoamérica, não? Que as aglomerações por as dificuldades da população para pegar ônibus é muita, não? Neste momento de pandemia, você passa por ao lado de algum ônibus, e os ônibus lotados, e você vê que a probabilidade de alguma pessoa pegar Covid é muito alta, tá? Ou de transmitir esse vírus para outras pessoas que estão em casa ou no trabalho, tá? E resulta muito difícil esta situação para a população em geral, porque a população se estabelece um risco, não? Para a população, e uma situação difícil porque ou vai trabalhar ou fica em casa, né? E então é necessário para o sustento da família trabalhar, mas é indispensável também ter saúde. Evitar aglomeração, uso de máscara, lavagem das mãos, evitar que as mãos fossem ao olho, ao nariz, à boca, sem antes lavá-las, ou usar o álcool em gel, né? Que a infecção ela não acontece pelas mãos, acontece no contato das mãos e no momento que você leva
à boca, aos olhos, ao nariz. Então é aí que acontece a infecção, né? Na hora de você tocar em alguma coisa e depois levar essa mão à boca, ao nariz, né? Onde muitas vezes que essa contaminação não acontece pelo contato, e sim pela aerosol, né? Então assim, se você era o que a gente mais batia, então eram essas 3 situações: lavagem das mãos, uso de máscara e uso de álcool em gel. Segundo Elcio Campos, no início da pandemia foram feitas doações de álcool em gel para proteger os trabalhadores. E ainda foi aplicada a medida provisória 936, que reduz a carga horária dos trabalhadores, bem como os seus salários. As empresas também promoveram inúmeras ações, inclusive visando a segurança sanitária, com reforço na parte de higienização dos carros, que já ocorria diariamente e continua ocorrendo, e também valendo-se de orientações das autoridades sanitárias no sentido de repassar as mesmas aos nossos colaboradores para que eles incentivem e verifiquem a utilização de máscaras por parte dos passageiros. E eles também utilizam. Nós também disponibilizamos álcool em gel para todos os trabalhadores e demais colaboradores. Bom, nós tentamos ao máximo incentivar o repouso na sua residência, né? A falta é só sair com máscara e, claro, só uma pessoa da família. Evitar ao máximo aglomeração, tanto transporte público, tanto em supermercados, em lojas de conveniências. E, claro, orientando, fazendo com que propagandas, orientando as pessoas nas próprias ruas, nas próprias casas em si, né? E por meio, claro, de comunicação. E aqui, por exemplo, nas UBS, quando eles procuravam ajuda, né, a gente orientava, só sai se necessário e evite totalmente a aglomeração. As ações foram o seguinte, pelo menos é que eu cheguei a ver na garagem, né? Os ônibus eram higienizados pela parte da noite quando chegavam, né? E a gente de madrugada saía com os ônibus e ao retornar na noite de novo seriam higienizados. E lá na empresa mesmo eles fizeram uma passagem de nuvem de álcool que era para desinfectar, que aquilo ali até não teve efeito nenhum, né? E depois tiraram. E a ação mesmo foi feita em lavar as mãos, manter a distância e usar a máscara. Para todo tempo foi isso. Dentro da empresa mesmo eles distribuíram máscara pra gente, álcool, né? Lá de madrugada. Tinha os dias que a gente recebia o álcool, os meses que a gente recebia as máscaras, e foi isso. Para quem precisou se deslocar para vender sua força de trabalho, por exemplo, ir de manhã e voltar à tarde, seja lá que hora que foi, usando o transporte coletivo, não teve muito o que fazer, né? Fica ouvindo, dizendo na televisão, tudo quanto é meio, evite de aglomeração, mantenha o distanciamento necessário e tal, mas e aí? Chega na parada do ônibus, o ônibus vem lotado. Ou você sobe nesse ônibus, ou sabe lá que hora que vai passar o próximo. Qual é o seu compromisso? Qual é a tolerância do entregador com esse sistema que não está permitindo que você se distancie e tal, e que hora que você vai chegar no trabalho? Então, eu acho que assim, teve uma parcela aí que não teve muita escolha. Sem escolhas, sem recursos financeiros, sem apoio. O Manauara teve que enfrentar as ruas, o comércio, a indústria, em meio à pandemia. O Manauara teve que fazer distanciamento social dentro de um terminal, onde a única certeza que você tem é que vai se esbarrar em alguém. E o transporte público? Bom, o transporte público segue da mesma forma de como esse vídeo iniciou.